Olá, tudo bem? Sou Bernardo, professor de Língua Portuguesa e Redação, e estou aqui para resolver uma questãozinha contigo do Enem de 2016. É a segunda aplicação, tá? Prova azul, questão 130. Ela começa com um texto de Vinícius de Moraes, né? De sua poesia completa e prosa. Chama-se Do Amor à Pátria. São doces os caminhos que levam de volta à pátria. Não a pátria amada de verdes mares bravios, a mirar em berço esplêndido o esplendor do Cruzeiro do Sul, mas a uma outra mais íntima, pacífica e habitual. Uma cuja terra se comeu em criança, uma onde se foi menino ansioso por crescer, uma onde se cresceu em sofrimentos e esperanças plantando canções, amores e filhos ao sabor das estações. Percebe que quando o Vinícius de Moraes começa a construir o texto dele, ele fala de pátria. Cara, li pátria, eu penso o quê? Brasil, país, oh meu Deus, pátria amada, Brasil. Não é isso. Ele começa a falar sobre pátria e ele desconstrói completamente a ideia de pátria que a gente conhece coloquialmente, habitualmente. Ele olha e fala assim, olha, não é a pátria amada de verdes mares bravios, a mirar em berço esplêndido o esplendor do Cruzeiro do Sul, mas a uma outra mais íntima, mais pacífica, mais habitual. E ele começa a descrever que essa é a pátria em que a gente cresceu, essa é a pátria em que a gente comeu terra, essa é a pátria em que a gente fez besteira. Essa é a pátria em que a gente, sei lá, saiu para brincar na rua, em que a gente, hoje, né, mexeu no computador, mexeu no celular. Essa é a pátria da qual o Vinícius está falando. Então, a pátria aqui, a casa sobre a qual ele está falando, é a nossa, é o nosso íntimo, é o nosso dia a dia. Então, os caminhos que levam de volta à pátria, que de acordo com o Vinícius são doces, são a essa pátria íntima, a essa pátria pessoal. Beleza? Vamos dar uma olhada na questão? O nacionalismo constitui tema recorrente na literatura romântica e na modernista, que é o caso do Vinícius. No trecho, a representação da pátria ganha contornos peculiares, diferenciados, porque, olha só, nacionalismo, beleza, você entende, caraca, nacionalismo, pátria, meu Deus, Brasil, tal, não sei o que saudade. Não é disso que ele está falando, já percebemos. Então, a peculiaridade está aí, está justamente na forma como essa pátria é olhada, na forma como essa pátria é enxergada. Vamos lá. Letra A. O amor àquilo que a pátria oferece é grandioso e eloquente. Cara, se fosse grandioso, se fosse eloquente, seria a pátria país, de fato, a pátria local em que a gente mora. Não, não é isso. Então a letra A está errada. B. Os elementos valorizados são intimistas e de dimensão subjetiva, não objetiva no caso. Letra B se aproxima do que a gente está falando, né? Se é intimista, tem uma relação com o íntimo, com o eu. Se é subjetiva, a palavra subjetiva, ela vem de sujeito. Então ela tem a ver com o eu, com o subjetivo, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, com as minhas sensações. Não é objetiva, não é distante. Tá entendendo o que essa pode ser? Tá quente, né? Vamos para C. O olhar sobre a pátria é ingênuo e comprometido pela inércia. Cara, primeiro, não é um olhar ingênuo. É um olhar de verdade comprometido, ele tem uma relação de esperteza, ele entende de fato que a pátria não, para ele, a pátria não significa algo distante, grandioso, eloquente, não é a pátria país. Ele é inteligente, ele diz que para ele casa não é o país, não é a cidade, não é o estado, casa para ele é a casa de fato, é o íntimo dele. Beleza? Então não existe aqui uma relação de ingenuidade, não existe uma relação de inércia, de ser levado naturalmente pelo sentimento. Não! Existe aqui uma relação íntima, de dedicação, de entrega ao seu eu, aos seus sentimentos, aquilo que fez o cara crescer. Quando você começa a fazer lembranças da minha vida, você não se lembra do país em que você... Não, você se lembra da sua casa, você se lembra do seu íntimo. E é isso que o Vinícius está dizendo. Beleza? E letra D, o patriotismo literário tradicional é subvertido e motivo de ironia. Cara, ele não ironiza nada. Ele, obviamente,
cria uma relação aqui contrária ao patriotismo literário tradicional, ao que a gente entende como patriotismo. Mas ele não ironiza, ele só diz assim, olha, a pátria, para mim, a pátria a qual eu quero voltar, não é a tradicional, não é o patriotismo, não, é a pátria íntima, é a pátria que tem a ver com a minha casa. Mas ele não ironiza, ele simplesmente diz que não é aquilo, ele sai do senso comum, beleza? A natureza é determinante na percepção do valor da pátria. Ah, Bernardo, ele fala de terra, comer terra. Tá, mas não existe uma relação forte com a natureza aqui. A relação é com as coisas íntimas. Ponto. Tanto que, olha só, voltando ao texto, ele fala, cuja terra se comeu em criança, onde se foi menino ansioso por crescer, onde se cresceu em sofrimentos e esperanças, plantando canções, amores e filhos ao sabor das estações. Não existe aqui uma relação só com a natureza, existe uma relação com o dia a dia dele, e isso é o mais importante deste texto. Por isso, a resposta está na letra B. Os elementos valorizados são intimistas e de dimensão subjetiva. Existe uma questão íntima, existe uma questão subjetiva, que não é objetiva. Guarda essas duas palavras porque elas são importantes para muitas questões. O texto é subjetivo, ele depende do sujeito, depende das relações que esse sujeito constrói, dos sentimentos que ele tem. E não existe uma objetividade, não existe uma separação. Eu não estou distante do que eu estou dizendo, eu estou próximo, eu estou íntimo. Por isso a resposta está na letra B de bola. Beleza? Espero que não haja dúvidas. Um abraço.